Olá pessoal, estamos participando do primeiro PodPIB, que é a nossa faculdade de gestão e empreendedorismo para formar líderes, recebendo um grande amigo, um grande empresário de escala, referência em franquias, um grande colega que eu admiro, aprendo um monte com ele, que é o grande Nadim Farid. Nadim, fala um pouquinho de você aí, que bom te receber aqui no PodPIB. Morra, primeiro agradecer, é um grande prazer estar podendo fazer esse primeiro PodPIB aí. Essa faculdade de empreendedores, eu acho que mais uma ideia, mais uma inovação que você traz para o mercado, você que cada vez mais disrupta esse mercado de educação. E falar um pouquinho do Nadim. O Nadim é um empreendedor desde os 13 anos de idade, apaixonado pelo que faz, amo estar no meu dia a dia, amo estar no meu trabalho, amo estar buscando conhecimento, amo estar compartilhando conhecimento, que é um pouquinho do que nós vamos fazer aqui. E esse é o Nadim, um empreendedor nato, apaixonado pelo que faz. Nadim, deixa eu te fazer uma pergunta. O Nadim, na verdade, ele veio para participar da nossa aula inaugural aqui na PIB, de uma aula magna, que é uma semana imersiva de grandes personalidades da área empresarial, que são disruptivos, empreendedores que fazem acontecer na vida prática, né? A gente fatura bastante, emprega bastante gente, que modifica e transforma a vida das pessoas na ponta. Nossa ideia foi criar uma faculdade totalmente disruptiva, né, para ser uma das faculdades de empreendedorismo. Nada mais justo do que ser no estado de Santa Catarina, que é um estado disruptivo diferente em números, indicadores de todos os estados do país, com todo respeito a todos os outros estados. E queremos trazer gente do Brasil inteiro, por que não? Já que a gente traz para o Lapidar, para outros institutos nossos, vir estudar com a gente e vir fazer uma graduação super diferenciada, disruptiva, com personalidades importantes do cenário empresarial, para entregar meninos, homens mais preparados para que tenham sucesso na carreira e que façam grandes transformações na vida profissional deles e das pessoas que o cercam. Eu não podia deixar de fazer esse convite para você, porque você é uma pessoa que a gente admira, acompanha próximo, uma pessoa que veio de uma vida muito simples, com muita dificuldade, né? E quero, antes da gente indagar algumas perguntas, eu queria que você me respondesse e falasse um pouquinho, de maneira resumida, para que as pessoas não achem que você já caiu, é um grande herdeiro, já nasceu rico, né? Ficou rico só depois dos 30 anos de idade, entendeu? Conta um pouquinho dessa história aí, para que as pessoas possam interagir mais com a gente. De forma bem resumida, assim, o Nadim é de uma cidade de 10 mil habitantes no interior de São Paulo, que chama Guaraci. E as oportunidades em cidades pequenas não são muito grandes. Praticamente uma cidade de 10 mil habitantes depende da prefeitura, né? Não tem grandes negócios, ou é fazenda ou é prefeitura. E eu fui fazer odontologia vendo o meu avô, que era dentista no interior. E lá você via quem era bem-sucedido, médico e dentista ou os fazendeiros. Fazendeiro, nem de longe, sou de família de grande renda. E vendo meu avô, me espelhei e vim fazer odontologia. Mas com 13 anos de idade, minha mãe fazia um juju, alguns falam geladinho, é um saquinho que eu colocava um quisuco dentro. E eu gostava muito, eu peguei e coloquei isso na caixinha de isopor, fui pro campo da cidade vender, e dava muito certo. Então, com 13 anos, foi meu primeiro fase de empreender, era vender juju no campo de futebol da cidade. E ali, empreendedor, né, sabe, tem essas situações, cidade pequena tem o fiado, se eu vendesse para cobrar na hora, vendia pouco. Se eu vendesse fiado para receber na praça, era muito bacana, então eu vendia fiado. E depois, nesse meio termo, como você, né, apesar de pequenas proporções, eu comecei a fazer eventos, comecei a fazer festa na minha cidade, lá no interior, fazia baile do Havaí, festa no Natal, pequenas festas. E quando eu passo na faculdade, a situação em casa era bem complicada, meus pais já tinham um nome sujo, meu pai não tinha dinheiro para me pagar minha faculdade, e para fazer minha matrícula na faculdade, ele deu 2 cheques predatados meus. Naquela época, a faculdade era uma fundação, então tinha uma facilidade de você conseguir ter algumas alternativas diferentes. Com esses 2 cheques predatados, os 2 cheques voltaram, eu
Fiquei com o nome sujo durante grande período da faculdade. Para fazer a faculdade, você sabe que material odontológico é caro. Eu peguei todo o instrumental do consultório do meu avô, que estava aposentado lá há uns 7 anos. Então esse período foi bem difícil, mas contando na época, não sentia dificuldade, assim. Eu acho que meu pai nunca deixou transparecer isso para mim. Então, por mais que foi bem complicado, a gente via a situação financeira bem ruim, nome sujo, mas eu sempre acreditei que eu ia me formar. Ganhei 70% de bolsa na faculdade para conseguir formar, né? Quando eu me formo, em 2004, ali, eu tinha algumas opções na vida. Eu estou numa cidade de 10 mil habitantes, ou vou trabalhar na prefeitura, ou me surgiu uma oportunidade para trabalhar numa clínica em Angra dos Reis. Monto no ônibus, vou parar em Angra, e ali eu começo, saio para ganhar R$ 1.200 por mês ali, e mais moradia. Angra eu tenho a mesma primeira experiência com clínica popular ali na época. Eu trabalho lá por 1 ano e meio. Nesse meio período eu junto uma grana, meu pai, tem que pagar a faculdade do teu irmão. Tu lembra quanto foi teu primeiro salário, mais ou menos? R$ 1.200. R$ 1.200. R$ 1.200. Memorizem esse número aí, pessoal. R$ 1.200 ali em Angra dos Reis, em 2004, quando eu me formei. E aí eu começo a ganhar comissão, 25%. Estamos falando de 20 anos depois. 20 anos. 2004, 2024. Exatamente, 20 anos depois. Então, tá. E quando eu começo a ganhar uma comissão, passei a ganhar 25% de comissão, aí estava ganhando uns 3, 4 mil reais já por mês. Meu pai já tinha juntado 12 mil reais, eu lembro certinho na época, meu pai me liga e fala, tem que pagar a faculdade do meu irmão, do seu irmão, e eu não tenho dinheiro. Aí zero de novo, mando dinheiro pro meu pai paga a faculdade do meu irmão. E eu junto mais 16 mil reais nesses 8 meses trabalhando, e eu chego no dono da clínica ali e falo, cara, ele tinha 4, 5 clínicas populares. Eu falo, cara, montar um negócio desse. Ele fala, em que lugar? Eu falei, cara, na China, eu quero começar a minha vida. Se você me mandar eu ir lá para o Amazonas, eu vou. E aí, por sorte, ele falou, cara, e hoje a gente manda para os nossos franqueados, né, todo um playbook feito no GeoFusion, com localização, renda, com tudo direitinho, consumo da classe odontológica. E naquela época não tinha nada disso, era andar no centro da cidade. Qual que é a característica odontológica popular? Andar no centro da cidade e cobrar, montar no centro da cidade e cobrar barato. Essa é a característica. E ele falou, tem um amigo lá em Curitiba que falou que Itajaí é uma cidade de porto, é uma cidade muito bacana. Eu falei, vamos lá conhecer. Eu monto no carro com ele, eu não conhecia ninguém de novo. Eu não conhecia uma pessoa aqui em Itajaí, não conhecia uma pessoa em Balneário Camboriú. E venho para Itajaí, Santa Catarina, ver se tinha uma oportunidade. Quando eu chego, eu lembro certinho, como se fosse hoje, eram 11 horas da noite, eu chego no centro da cidade. O que eu vou fazer? Ao invés de ir pro hotel, eu vou andar no centro da cidade para ver se tinha concorrente. Eu ando nesse centro, não tem nenhuma clínica odontológica. Falei, cara, é aqui que nós vamos montar. Aí eu perguntei para ele, quanto que fica para montar essa clínica? Aí ele falou, 64 mil reais. Falei, então é metade sua, metade minha. Eu tenho, a minha parte é 32 mil. Eu tenho 16 mil reais, eu vou te dar, que eu guardei. E vou te dar 8 cheques predatários de 2 mil para comprar um material odontológico. E eu faço isso e monto meu primeiro consultório em Itajaí, em 2005. E o meu primeiro consultório em Itajaí era uma sala de 200 metros quadrados que eu dividi em 4 cômodos. O primeiro cômodo eu fiz uma recepção, o segundo eu fiz 2 consultórios, o terceiro eu fiz um laboratório de prótese, e o quarto eu pus uma cama, fiz um banheiro e vim morar na clínica aqui em Itajaí, sozinho, sem conhecer ninguém. E começo o meu negócio de clínica odontológica aqui em Itajaí, meu primeiro consultório. Com 2 anos clinicando, 1 ano e meio clinicando, eu já paro de fazer a parte clínica e começo a montar consultórios odontológicos. Eu pego um dentista que está trabalhando comigo, vou montar uma clínica em tal lugar. Pego outro, vou montar em tal lugar. E eu começo a crescer nesse formato. Então, de verdade, você fez odontologia, estudou 4, 5 anos e clinicou mesmo foi 2 meses, 3 meses? Anos. Eu trabalhei 1 ano e meio em Angra. 1 ano e meio em Angra. Eu juntei o dinheiro, depois eu cliniquei mais 1 ano e meio aqui. No final de 2006, eu resolvi parar de fazer a parte clínica. E aí começou a empresariar. Comecei a empresariar. A gente chama empresariar. Exato. Administrar. E vim de formação odontológica, a gente não tem muito prática com números, não tinha nem experiência para... Essa é uma questão chave, né? Quando você começou, que embasamento você tinha? Né? Zero, não tinha nada. Não tinha zero do zero. Meu embasamento era de fazer as festas lá no interior. É o feeling. É o feeling. É o sangue libanês. É o Farid que corre é isso aí, na veia, fazendo comércio. Bem isso.
E aí eu vi uma oportunidade de começar a pegar dentista que trabalha comigo, que estava se destacando, e montar em outra cidade. E eu fui crescendo assim, totalmente de forma desordenada. O único padrão que eu tinha era localização e preço. Nesse meio período eu vou fazer um MBA em gestão empresarial. Aí eu começo a ter uma visão um pouco maior de negócio. Então eu faço um MBA, termino esse MBA. Eu começo a desenvolver software nesse período. Ali em 2009 chega um baixinho desse tamanho aqui e falou: Nadinho, muito gente boa. Negócio é você montar clínica grande e pôr na televisão. Falou: para, onde você viu isso? Eu vi lá em Londrina, tem um cara que faz isso e a clínica dele é lotada. Falei: quer saber? Me explica mais um pouquinho sobre isso. Vamos Mas lá, tu tá chegando perto da Oral Unique já. Não, tava na União ainda. Não, ainda, tá. Ali ele fala: cara, é assim, vamos lá conhecer. Eu vou lá em Londrina, conheço o modelo do cara. Eu falei: vamos montar em Floripa. Ali eu alugo um ponto de 9 cadeiras e monto 9 cadeiras e coloco no... Lembro, na época era o Hélio Costa que fazia o merchandise no meio-dia. Compro o merchandise do Hélio Costa e faço o merchandise no primeiro dia que eu vou abrir a clínica, sem brincadeira. Naquele dia tinha fila de gente para entrar na clínica. Falou: opa, descobri um novo modelo. Foi vender teu suco de novo lá do clube de futebol lá. Aí nesse período aí, eu começo a escalar com grandes clínicas, sabe? E aí eu chego a ter uma rede de 70 clínicas odontológicas populares, para eu não deixar a conversa muito comprida. E essa rede cresce, sendo bem claro, de forma desordenada. Isso foi minha escola. Mas até aí tu já foi longe demais. Tu foi um de poucos, nessa sociedade que você teve, né? Uns 70 sociedades diferentes, que eram CNPJs diferentes. Tu já foi muito além, empresarialmente falando, do que muito dentista iria. Eu sei que teu irmão tá seguindo os teus passos, ele tá na tua empresa. É o mais novo, né? Tem os dois, não? A Mauri e o Fred. Eu conheço duas pessoas espetaculares e eu sei que o Fred está trilhando um caminho de administrar a empresa, pensando numa futura sucessão. Ele teve o chão mais asfaltado, assim, ele pegou uma pavimentação melhor. Como é que é a preparação dele hoje? Porque ele, obviamente, não precisou passar por nada do que você passou, por menos coisas. Não estou falando que ele é menos dedicado. Estou dizendo que ele pegou a coisa mais preparada. O que ele faz hoje para se preparar? Com certeza ele é mais dedicado que eu, para ser bem sincero, mas tudo que eu não tive na vida... Mas a formação dele é o quê? É engenharia. Engenharia. Tudo que eu não tive na vida eu dei para ele. Não, mas ele é engenheiro e ele vai administrar, e ele administra junto contigo. Ele é engenheiro, ele fez a engenharia, depois ele foi estudar fora, ficou 6 meses fora, e depois ele fez um MBA no INSPER, em São Paulo. Então é um dentista e um engenheiro, que não estou tocando nem engenharia, empresa de construção e nem... Mas tem uma conversa bacana nessa história, que nesse meio período, quando ele resolveu... Começaram a empreender. Quando ele veio fazer engenharia, eu falei: cara, vamos começar a fazer sobradinho. E eu comecei a fazer sobradinho em Camboriú ali em 2012. E aí no começo, ele foi para essa área de tocar a engenharia. E ele estrutura o começo dessa consultora. É uma consultora hoje nós temos estruturada. Bem ao longo dessa história aí, ele toca esse negócio por toda a faculdade dele. E essa é uma dica bacana para quem vai fazer faculdade, sabe? Se possível, durante a faculdade, comece a trabalhar. Meu irmão, no primeiro dia que ele entrou na faculdade, ele falou: cara, eu quero trabalhar. E quando ele saiu, nós comparávamos ele com os amigos deles que estavam se formando na mesma época, que só fazia a faculdade, ele estava muito mais preparado, porque ele vivia a teoria e via a prática. E é um pouco do que a PIB vai trazer também, sabe? A PIB traz muito essa prática da gestão de um negócio. Então, mas é onde eu quero chegar contigo. Então, veja bem, que teve 2 formações profissionais, mas que nenhuma na área do empresariado, que é a área que vocês atuam hoje. Perfeito. Né? Se ele for teu sucessor, um futuro CEO, co-CEO, que ele é hoje, né? Sim. Então ele não teve um preparo especial na graduação, né, para o que ele está atuando hoje. Da pós, você está me contando que ele já teve na INSPER, né? Então, assim, você não sente que se você ou ele tivesse desde o começo
É porque você comércio na veia, né? Entendeu? Tivesse tido a chance, né, de fazer uma graduação já numa área, entendeu, de empreendedorismo, de gestão, de comunicação, de marketing, de inovação, tu teria saído um pouco na frente, ou talvez sofrido um pouco menos do que você sofreu para aprender a duras penas na rua, com colegas, fazendo cursos de imersão, que eu vejo você fazendo até hoje, para ter um complemento educacional, para que você não crescesse dessa forma tão desordenada que você precisou, porque chegou uma hora que você viu que tu tinha um negócio grande e olhou para os lados, não sabe se aquilo era bom ou é ruim, né? Porque o tamanho do pepino também é grande, né? Então, me conta um pouquinho, o que você acha? Essa falta de formação, por não ter tido essa oportunidade, faria diferença na tua vida ou na vida do teu irmão? Fazia total diferença. E isso que nós vamos fazer hoje aqui com os seus alunos é o que eu precisava ter durante a faculdade, que eu teria encurtado, sem brincadeira, uns 8 anos da minha vida, se eu tivesse essa experiência. Porque as faculdades hoje, diferente do que a PIB vai trazer, elas passam muito a parte teórica. Os professores são, na maioria das suas vezes... Acadêmicos, exato. Eles têm uma matriz acadêmica, uma formação acadêmica, mas que na prática eles muitas vezes não atuam no campo administrativo, no campo empresarial. Isso, e você ter mentorias ou palestra, ou aulas, tipo, com empreendedores que viveram na pele tudo isso, é onde a gente aprende na prática quando a gente vai entrar no dia a dia. Você já se imaginou com aquela idade, 20 anos de idade, estudando na PIB, com as oportunidades das pessoas terem você como professor hoje, as personalidades que vão vir, a vivência e vamos dizer que como que você ia encurtar o caminho? Vou te citar um grande exemplo se eu tivesse tido essa oportunidade que eles estão tendo aqui na PIB, tá? Eu não consegui transformar o meu negócio de clínica odontológica popular numa franquia. Eu não consegui dar padrão neles numa franquia. E eu fiz esse negócio de 2006, que eu vou começar a fazer gestão. De 2006 a 2007, a 2009 eu escalo esse negócio só com unidade própria, não tendo uma gestão, ou seja, não tendo uma cobrança de taxa administrativa, ou seja, eu não conseguia estar inovando, estar fazendo nada de diferente. Mas o que você está me falando é muito importante. Você está me dizendo assim, que se talvez tivesse preparado, essa é a palavra, a altura do projeto, você teria organizado isso desde o começo. Não teria, talvez tuas primeiras 70 unidades já teriam dentro de um padrão. Com certeza, hoje eu teria uma franqueadora com umas 800 ou 1000 clínicas odontológicas populares se eu tivesse tido isso lá no meu começo. Falando de grandes números, quanto você fatura hoje? O faturamento global da companhia. Hoje do teu grupo. O sellout da rede da Oral-Unique o ano passado foi 1,50 bi. 1,50 bi. 1 bi quanto foi teu primeiro salário em 2004? R$ 1.200. Mas nós estamos falando de somar faturamento do grupo Oral-Unique mais faturamento da construtora, nós estamos falando de que número? Nós estamos falando... Global para esse ano. O que você está movimentando? Esse ano nós estamos projetando na Oral-Unique faturar 1,2 bi. Nós estamos projetando lançar 260 milhões de VGV em apartamento. E na Liso Laser é um projeto um pouco menor, nós estamos pensando em vender 60 franquias, é um negócio de um sellout mais ou menos de uns 25 milhões mais ou menos por esse ano. Meu Deus, olha que maravilha, gente, essas oportunidades que a gente tem no Brasil, né? O Brasil tem muita oportunidade, tem muito que crescer, um empreendedor aqui faz diferença e o que você me falou é mágico, né? Talvez se tu tivesse preparado esse caminho de 20 anos, tu teria feito em 10 ou 12, né? Que é o caminho que tu está tentando encurtar para o teu irmão. E teus filhos, se tiverem essa oportunidade, o que você faria? Com certeza, se meus filhos tivessem essa Porque oportunidade... você empreende em coisas diferentes, né? Você é dono de consultora, você é dono de uma escaladora de negócios, você tem a Liso, você tem a Oral-Unique, você tem outros empreendimentos que é uma escaladora de negócios que, diga-se de passagem, eu vou estar no teu escritório com muito orgulho. Você fez um escritório fantástico aqui, com um projeto maravilhoso, que vai ser uma das melhores casas de startup da região, né? O Iowa vai estar lá dentro, o Grupo Quefraia vai estar lá dentro com nossos escritórios.
Então, assim, E para mim isso é um orgulho ter vocês lá, um grupo do tamanho de vocês, estar junto lá. Acho que nós vamos poder ter muita troca de conhecimento. Eu aprender com vocês, vocês aprender com nós. Acho que essa troca nós conseguimos montar esse ecossistema de franchising ali, vai nos ajudar bastante, sabe? tem muita sinergia, né? A Uhum. gente pensa muito parecido, é o bem comum. A gente, para nós, o dinheiro, apesar dos números serem bastante interessantes, é uma consequência da nossa paixão de fazer gestão, de transformar a vida das pessoas, né? Agora, vejam como é impressionante, né? Um jovem que não teve formação empresarial, com feeling no começo, né? Errou, voltou atrás, né? Montou um modelo de negócio que cresceu, mas não era tão organizado assim, voltou para trás, deu 2 passos para trás, organizou o negócio, aprendeu fora de casa, né? Através de outros cursos complementares. É importante, Nadine, que você diga para as pessoas que, apesar do teu feeling, você precisou se preparar também com profissionais de educação, né? Eu sei que você faz cursos até hoje, cursos robustos, você investe e paga caro em cursos robustos para ter um complemento, né, no teu network, no teu relacionamento e no teu preparo educacional para você conviver com esse faturamento de maneira tranquila, porque não é uma responsabilidade faturar e empregar tanta gente assim, né? Com certeza. Hoje nós devemos ter só dentro da rede EuroUnic mais de 5.000 pessoas trabalhando. Então, são quase 300 unidades em operação. Então, tem mais ou menos 3.000 dentistas só dentro dessa rede. Então, cada vez mais eu tenho que estar preparado para conseguir fazer com que isso perpetue, né? Porque, pô, alcançar o sucesso não é uma coisa tão complicado. O difícil é você conseguir se manter lá em cima. O difícil é conseguir estar se aperfeiçoando. Também, talvez, uma dica que para esses empreendedores que estão fazendo a faculdade aqui, nesse meio período, que me ajudou bastante, a Endeavor é uma organização não governamental que ela ajuda empreendedores a escalar seus negócios através de mentoria. E foi uma coisa que me ajudou muito nessa carreira minha, sabe? Eu lembro até hoje, quando eu lancei um negócio da EuroUnic, eu tinha mais ou menos por aí eu estava com umas 30 operações, e eu só tinha um modelo de negócio da EuroUnic. E aí eu fiz uma mentoria, um modelo de negócio que era uma clínica de 350 metros quadrados, robusta, com investimento de R$ 1.100.000, para a cidade de 200 mil habitantes. Falei, cara, e meu negócio só cabe para esse modelo de negócio, só cabe para esse modelo de negócio. E numa mentoria dentro da Endeavor, que eu fiz com o Carlos Zilli, que é por isso que eu gosto muito do que vocês estão fazendo aqui, sabe? Essas mentorias, essa prática do que as pessoas vão viver, isso vai fazer essas pessoas encurtarem muitos anos. Ele pegou e me falou assim, cara, por que você não tem negócios menores para cidades menores? Só com essa dica, tipo, meu negócio estava mapeado para 250 unidades. Dobrou o tamanho. Pô, meu negócio... Pô, eu montei uma unidade de 250 metros para uma cidade menor. Pilotei, deu certo. Depois disso daí, o que eu fiz? Lancei uma menor ainda, uma de 150 metros para a cidade de 50 mil habitantes. E hoje eu tenho mais uma de 120 metros quadrados para a cidade até 25 mil habitantes. Ou seja, hoje meu negócio cabe em 1.300 cidades dentro do Brasil, por causa de uma dica que eu tive lá na frente, que me ajudou através das... Então, essas mentorias que eles vão ter aqui com gestores que já passaram na prática essas dificuldades, que viveram na pele, isso vai ajudar muito eles a se destacar quando eles vierem para o mercado, sabe? Teus 2 filhos, né, provavelmente... você vai torcer muito para que eles empreendam e assumam e ajudem você. Eles vão ter a vocação deles depois. Mas se eles tiverem uma vocação empresarial, você acha que eles têm que fazer uma faculdade tradicional, uma faculdade inovadora? O que você pensa a respeito? Com certeza. Se eles tivessem uma PIB, uma outra nesse porte, com essa proposta, o que você pensa a respeito? Hoje, desde pequeno, eu acho que a gente pode influenciar os filhos da gente a fazer o que a gente quer que eles façam. A gente não pode obrigar, né? E desde pequeno eu já falo para eles, pô, como eu gosto muito de cálculo, eu acho que cálculo nos trouxe aqui, pô, você fazer alguma faculdade tipo igual a PIB, de empreendedorismo, focado em administrativo, focado em cálculos, eu acho que você vai ter muito mais oportunidade. É o curso que eu
vou direcionar meus filhos a fazerem. Se eles vão fazer, é uma escolha deles, porque assim, a gente tem que respeitar. Talvez um filho da gente quer fazer uma área de, sei lá, uma área de direito, aí faz parte. É o que eu falo. Às vezes eu brinco, eu falo, é a faculdade que eu gostaria que meus filhos estudassem, para que eles não passem os perrengues que eu passei, né? Deve ser uma dificuldade tua também, porque é minha. A gente hoje tem uma dificuldade de expandir por falta de gestores de ponta lá na ponta. Então, de executivos muito bons lá na ponta, né? E a nossa região, ela carece de mão de obra super profissional, né? Tanto é que eu trago executivos de fora do estado para me ajudar, né? Então, eu tenho uma boa parte dos meus executivos da rede de fora do estado. Você não acha que a oportunidade desses profissionais que se formam numa graduação desse nível, o próprio mercado vai capturar eles rapidamente, porque não existe gente preparada nesse nível que a gente está pensando? Eu sei que você contrata engenheiros, a gente convive junto, você contrata engenheiros porque você não acha faculdade de administração que preparam executivos no nível que você precisa. Né? Então, tu acaba adaptando os engenheiros, o mercado de engenharia, para o que você precisa. Agora, se tivesse executivos com essa formação, tu não acha que teria o mercado brigando por esses executivos? Alguns trabalhando em construtoras, outros trabalhando em escaladoras. Eu tenho certeza disso. Hoje, para você ter noção, hoje nós temos um escritório em São Paulo, locado, onde alguns executivos nossos trabalham em São Paulo. Por quê? É mão de obra que a gente não encontra aqui. São colaboradores com skills que eu não estou encontrando aqui. Por exemplo, parte de tecnologia é difícil encontrar aqui. Parte de gestão de alto nível, eu tenho um diretor lá em São Paulo, eu tenho 2 gerentes em São Paulo, porque eu não consigo contratar aqui. Mas um pouquinho que eu gosto de falar também, talvez as pessoas estão escutando nós aqui, e às vezes a gente só está falando de sucesso aqui. Nós já tivemos, eu conheço, você também já teve vários negócios na vida que não deram certo, sabe? Então, para quem tá... Por isso que a gente dá certo um dia, né? Para quem está escutando, que a vida só não é feita de sucesso, sabe? A vida é feita de vários insucessos. Eu posso contar aqui, eu já tive uma dental para distribuir material odontológico que quebrou, eu já tive outra rede focada em harmonização orofacial junto contigo que não deu certo. Eu já tive uma fábrica de pipoca, é bom. Quer uma fábrica de pipoca? Também já tive. Então, tipo... Quebrou em uma semana. Então, empreendedor é isso. Você nunca vai só acertar, entendeu? Então, eu gosto de falar isso porque, você vai fazer vários negócios que às vezes não vão dar certo, até você acertar o seu. Então, fiz um negócio, vai desanimar? Não. Eu fiz vários negócios que não deu certo, fiz alguns que deram certo, entendeu? É que assim, o que eu penso? O que você está falando está perfeito, né? Mas quanto mais a pessoa estiver preparada, ela minimiza esse impacto e esses erros, né? Porque esse erro ele pode ser desse tamanho e pode ser desse tamanho, né? O erro pode ser grosseiro, né? Porque isso é cálculo. Você vai construir um prédio, se tu errar o estacamento do prédio, você derruba o prédio. Uma coisa é errar na hora do acabamento, né? Então, esse erro ele é calculado de acordo com o seu preparo, né? Em alguns casos, a gente entra meio sola alta no negócio, achando que a gente domina tudo, e a gente se ferra porque o mercado é diferente. Se tu vai lá na parte de detalhes, você vê que a gente não dominava tanto assim, né? Agora, eu vejo também que se a gente tivesse tido a chance, tanto eu quanto você, de ter sido mais bem preparado na parte educacional, convivido com pessoas experientes na área empresarial, que a gente não teve essa chance, né? Com certeza. Você acha que eu, por exemplo, eu fui sentar na mesa dos empresários depois de adulto, né? E quando eu montei meu primeiro negócio, eu não sabia nem o que era um BP, pô. Não sabia o que era um business plan, não sabia o que é budget, não sabia nem o que era budget. Faça o orçamento do ano que vem, faz o que lá, era uma linguagem, né? O que é OKRs? Cara, eu não sabia como que você faz seu plano de meta. Cara, não tinha nada disso, entendeu? Se eu tivesse tido isso antes, com certeza teria errado menos. Isso é certeza. Obviamente, é uma nomenclatura toda diferente e ainda continua sendo diferente até hoje, né? Eu vou pro mercado de São Paulo, ele sempre inventa uma nomenclatura nova, chique, em inglês, coisa e tal, eu fico boiando lá. Me lembro da minha primeira aula de anatomia, que eles falavam em forame, e eu não sabia o que era o tal do forame. Eu demorei 3 módulos para entender a nomenclatura, que era o buraquinho onde passava
Passava o nervo. Mas agora, isso tudo que você falou é importante. A gente sabe das tuas dificuldades, a gente sabe dos desafios, a gente quer te parabenizar por continuar sendo essa pessoa humilde, simples, vindo para... Hoje, tu poderia estar com a tua família lá descansando, mas não. Né? Em nenhum momento você negou o convite, nem meu, nem de ninguém, de ir lá democratizar o que você sabe. Você é uma pessoa que não esconde o jogo. Né? Qualquer pessoa que te pergunta se é amigo, se não é amigo, você distribui conhecimento. É generoso com o teu conhecimento, para que eu sinto que você não quer que as pessoas passem perrengue. Você é uma pessoa que torce para ver o empresário crescer, luta, batalha diariamente, entendeu? E é um exemplo. Né? Você foi chamado para dar uma aula magna na PIB, não pelo sucesso apenas empresarial, pelo sucesso pessoal, pela retidão, pela honestidade que você leva, pelo relacionamento familiar que você... E eu acho importante tudo isso você passar para os nossos alunos. Né? A ética que tem que ter, o relacionamento familiar, a disposição que você tem para acordar todo dia, fazer teus exercícios e jogar o teu paddle, fazer a tua saúde, porque eu já sei que você tomou um susto que fez você mudar a tua concepção, né, em relação à questão da sua saúde. E também, se puder ser um baita empreendedor, por que não, né? Você está tentando equilibrar os pires para ser um bom pai de família, um bom empresário, né? Cuidar dos teus pais, cuidar dos teus irmãos que trabalham contigo. Então, quero deixar para todo mundo claro que Nadim não veio só porque ele tem sucesso empresarial. Nosso mote aqui na PIB é tentar trazer personalidades que, acima de tudo, têm ética, respeito, pessoas de família, compreensão, que têm amigos, que transformam e que são aspirações para a nossa vida, né? Ninguém quer ser escravo do dinheiro, né? Né? Então, até porque às vezes a gente ganha mais do que a gente pode gastar, mas é transformar a vida das pessoas, viver com prazer, e é o que você faz nesse sentido aí. Mas, sinceramente, para mim, igual você falou para mim, é um prazer estar aqui. Tudo que eu puder compartilhar, que eu puder ajudar, que se tiver algum aluno da PIB que depois quiser ir lá conhecer nossa estrutura, quiser ir lá trocar ideia, quiser, vamos sentar lá 1 hora. Para mim, de verdade, é um prazer poder compartilhar conhecimento. Eu cheguei até aqui porque compartilharam conhecimento comigo. Eu tive pessoas que trocaram comigo e o mínimo que eu posso devolver é um pouquinho disso. Né? E um pouquinho do que você falou... Por mais que a gente tenta, né, você conciliar, equilibrar os pratos lá de vida saudável, família, empreender, você sabe que não é fácil, né? E a gente não pode se cobrar nunca por ser bom em tudo. A gente nunca vai ser foda em tudo, cara. Não é impossível, você ser 200% pai, você ser 200% vida saudável, você ser 200% empreendedor. Não existe. Às vezes não no mesmo instante. No mesmo instante não tem como. Então eu acho que a gente tem que ter intensidade quando a gente tá com a família da gente, intensidade quando a gente tá com os amigos da gente, trocar ideia, conversar. Mas a gente nunca a gente vai ser melhor em um ponto e pior em outro, e faz parte da vida. Não tem que se cobrar por isso. É um conceito de vida que eu tenho para mim me cobrar menos, sabe? Então eu busco, eu sou um pouco melhor aqui, um pouco pior aqui, mas nos momentos que a gente tem, ser intenso, ser sincero, ter bastante troca. Eu acho que isso que foi um pouco do que nós fizemos no sábado lá, que foi super bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu recebeu 2 currículos lá, né, sabendo do nosso histórico educacional, lá na frente. Né? Tu recebeu 2 currículos, sabe que um aluno foi formado na PIB, outro foi formado numa faculdade qualquer, que tem uma nota boa do MEC. Faz diferença você saber da origem, do pedigree, digamos assim, da formação do aluno, sabendo do histórico de quem são os mentores desse projeto, dessa graduação, e do projeto que vem pela frente? Não, com certeza faz total diferença. Não só pelos os criadores desse projeto, que
você e o Juliano, mas por tudo que eu tô vendo que vocês estão fazendo, apresentando, vocês estão levando o conhecimento que é o que eu queria ter na minha infância lá, ou na minha época de faculdade, entendeu? É compartilhando esse conhecimento, tanto a parte acadêmica com a parte prática, com o empreendedor. Acho que esse caminho, eu não vejo nenhuma faculdade ou de administração ou de engenharia que está fazendo esse caminho, e com certeza eu contrataria alguém que venha desse caminho. Pô, ele está vivendo a prática, está vivendo a teoria, está unindo isso, e de fato, ele vai vir mais preparado para o mercado, ele vai conseguir entregar mais, é um colaborador que vai conseguir entregar mais para a minha companhia. Tu já sonhou em dar aula para teus filhos? Eu nunca tive esse sonho, na verdade. O que eu já sonhei várias vezes é poder ter meus filhos trabalhando comigo, poder tentar triar a carreira deles, poder tentar mentorar eles com relação à vida deles, da parte executivas, assim. Vou tentar influenciar o máximo que eu sou. Você sabe, meu pai trabalha comigo, minha mãe trabalha comigo, nós somos sócios em tudo. Meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos trabalham comigo. Então, tipo, eu gosto muito de ter minha família. Por exemplo, você vai falar para mim: ô Nadine, você tem vontade que o teu filho vá trabalhar fora do Brasil? Mas nem a pau. Eu vou fazer talvez um MBA fora? Pô, pode ser. Mas, pô, fazer um MBA e vou ficar lá pro resto da vida. Cara, eu não... pode ser até injusto da minha parte, mas eu quero ter minha família, os meus filhos, igual eu tenho um relacionamento com meus pais e com meus irmãos hoje. Então, se eu puder construir isso, eu vou tentar direcionar para isso. Não vou impedir, mas eu vou tentar construir dessa forma. Eu penso, nesse ponto eu penso igual. Agora sim, eu vou deixar o convite, né? Quando teus filhos forem nossos alunos, foram calouros da PIB, você vai vir dar aula magna aqui para eles. Daqui feito o convite, entendeu? Porque eu acho super digno e justo, com toda a experiência que você tem, vir ensinar eles de maneira profissional, como tem que ser, e ter essa vivência, né? Parabéns pelo trabalho que você tá fazendo, por essa transformação e disrupção, e quero te agradecer mais uma vez por aceitar esse convite. Se quiser ir para as considerações finais aqui, acho que o nosso já é o nosso 4º, 5º podcast, ele muda de figura toda hora. Essa hora nós estamos falando de PIB, que é a nossa faculdade de empreendedorismo, gestão, inovação. Nosso intuito é formar líderes, porque não CEOs, né? Que é uma lacuna que o mercado precisa, que nós estamos falando aqui, né? São 2 CEOs que não tiveram preparo de CEO para ser CEO e estão sendo CEOs depois de ter aprendido na prática, né? A duras penas, como é que funciona, né? Que vieram da área da saúde. Quiser fazer as considerações finais? Primeiro, te dar os parabéns por mais essa inovação na área educacional. Eu sei que você é uma pessoa... Um brinde. Muito disruptiva em todos os sentidos da área educacional. Eu te acompanho há muitos anos, então sempre você está buscando trazer algo novo. Acho que a PIB é mais uma inovação que você traz para o mercado. E com certeza daqui a pouco tem várias pessoas te triando esse caminho atrás de você. Você vai se impressionar para a nossa turma, que turma inteligente, turma lotada, legal, né? Pessoas inteligentes. Parabéns. Eu fiquei impressionado na entrevista, com muita qualidade, muita percepção desses alunos. Eu acho que o nível já é diferente de cara, sabe? Acho que não, nós vamos ensinar muito, mas vamos aprender bastante. Eu adoro a palavra educação, né? Porque educação tu ensina e aprende. Ensino tu só vai. Entendeu? Não, e nessas trocas a gente sempre vai aprender muito. Espero poder contribuir um pouco, e com certeza eu vou aprender um pouco com eles, porque essa nova geração, até essa nova geração que está vindo trabalhar agora, ela é um pouco diferente. A gente tem que começar a entender um pouco mais a cabeça dele, como eles pensam, um pouquinho do que eu estou montando ali, né, que você conheceu. Pô, nós vamos ter uma área de descompressão de 1.200 metros. Uma coisa que eu penso, a pessoa, ela passa 1/3 da vida dela praticamente dentro de um escritório trabalhando. Ou 50%, né? Porque da vida que ela vive acordada ali, do tempo útil dela, porque 8 horas ela está dormindo, 8 horas ela está fazendo outros afazeres, 8 horas ela está trabalhando, né? Então, a gente tem que ter um espaço bacana, e eu acho que essa geração vem muito... buscando isso, mas de toda forma é só agradecer o convite para dar essa aula. Tu sabe que você está fazendo parte do marco histórico da PIB, né? Quando essa faculdade tiver 600 anos,
né? Provavelmente a gente não vai estar lá, né? Espero que... Já- A primeira aula da PIB Magna foi dada pelo Nadim Farid, entendeu? Obrigado, orgulho. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, gente. Que bom. Até o próximo episódio do Pod PIB.